Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, estamos agora no segundo dia do Tríduo do Anjo de Portugal e queremos nesse dia refletir sobre o sacrifício, como ele mesmo pediu aos pastorinhos que sacrificassem, que orassem e sacrificassem. Então procuramos em primeiro lugar qual a raiz da necessidade de fazer sacrifícios ou penitência. E a resposta é simples. A raiz da necessidade de fazer sacrifícios ou penitência é o pecado e as suas consequências. Adão e Eva, antes de cair no pecado, viviam numa perfeita harmonia e integridade em todo o seu ser. Quer dizer que havia grande harmonia entre o seu corpo, a matéria, e o espírito, a alma. Também entre a sua inteligência e a vontade. Afinal, entre todas as faculdades do seu ser. E esta harmonia, esta beleza, perdeu-se por causa do pecado de desobediência à ordem de Deus. Isto trouxe graves consequências para todos os homens, toda a descendência dos primeiros pais. O Catecismo da Igreja Católica, no número 402, escreve: todos os homens estão implicados, ou seja, incluídos no pecado de Adão. E São Paulo que o afirma na Carta aos Romanos: pela desobediência de um só homem, muitos, quer dizer, a totalidade dos homens, se tornaram pecadores. E também, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte atingiu todos os homens, porque todos pecaram. E o próprio Catecismo explica isto no número 404. Todo o gênero humano é, em Adão, como um só corpo de um único homem. Em virtude desta unidade do gênero humano, todos os homens estão implicados no pecado de Adão. Do mesmo modo que todos estão implicados na justificação de Cristo. Todavia, a transmissão do pecado original é um mistério que nós não podemos compreender plenamente. Mas sabemos pela revelação que Adão tinha recebido a santidade e justiça originais, não só para si, mas para toda a natureza humana. E consentindo na tentação, Adão e Eva cometeram um pecado pessoal. Mas este pecado afeta a natureza humana, que eles vão transmitir no estado decaído. É um pecado que vai ser transmitido a toda a humanidade por propagação, quer dizer, pela transmissão de uma natureza humana privada de santidade e justiça originais. E é por isso que o pecado original se chama pecado por analogia, isto é, por semelhança. É um pecado contraído, mas não cometido. Um estado, não um ato. E no número seguinte, em 405, o Catecismo continua: embora próprio de cada um, o pecado original não tem, em qualquer descendente de Adão, caráter de falta pessoal. É a privação de santidade e justiça originais que eles herdem, mas a natureza humana não se encontra totalmente corrompida. Está ferida nas suas próprias forças naturais, sujeita à ignorância, ao sofrimento, ao império da morte e inclinado para o pecado, para o mal, que se chama concupiscência.
O batismo, ao conferir a vida da graça de Cristo, apaga o pecado original e reorienta o homem para Deus. Mas as consequências para a natureza, enfraquecida e inclinada para o mal, persistem no homem e convidam-no ao combate espiritual. Assim, já que a nossa natureza por si está inclinada para o mal, é necessário algum esforço, algum trabalho, para que não nos deixemos puxar para baixo por esta inclinação, pelas concupiscências, seja da carne, dos olhos, do soberba da vida, pelas nossas paixões desordenadas. É preciso uma força contrária, pois sem esforço não se alcança nada. E por isso, a necessidade da oração e de fazer penitência, sacrifícios, mortificações, renúncias, e sempre com a ajuda da graça de Deus. Assim, oração e sacrifício são como os dois pés ou duas pernas para o crescimento da nossa vida espiritual. Não se trata, no entanto, de contínuos atos de penitência. É preciso um espírito de penitência, uma atitude fundamental, e é próprio o espírito do nosso batismo, pelo qual, como membros de Jesus Cristo, renunciamos a tudo o que é obstáculo para viver sua vida e lutar contra tudo o que impede o crescimento da caridade em nosso coração. Então deveríamos refletir muito mais sobre a promessa do batismo. E esta luta espiritual é tarefa nossa para toda a vida. É um combate até a última hora. Pois o inimigo, o diabo, que tentou e fez cair Adão e Eva, tenta também todos nós. E São Pedro, que fala na sua primeira carta: o demônio, o vosso adversário, anda ao redor de vós como leão que ruge, procurando a quem devorar. E nunca desiste desta perseguição, pelo que temos que rezar e vigiar sempre. E assim disse São Pedro: sede sóbrios e vigiai. Recordando-se da palavra de Jesus: vigiai e orai, para não cairdes em tentação. É então uma luta árdua, sem tréguas, mas não estamos sozinhos. É Jesus que afirmou: quem perseverar até ao fim será salvo. E além disso, a luta é fonte de méritos. Quais agora os motivos por que procurar adquirir o espírito de penitência? E o mínimo que podemos dizer é que não é um espírito natural ao homem, inato. Há em nós uma liga de forças obscuras contra tudo o que incomoda ou esforça. Também é preciso reforçar as convicções, aprofundando as razões que nos devem incitar à generosidade na prática do sacrifício. Em verdade, todas estas razões se resumem numa só: fidelidade por amor à nossa vocação, que faz de nós, em Jesus Cristo, filhos de Deus, colaboradores da sua obra redentora. Mas uma análise mais detalhada projetará sobre esta razão essencial luzes novas que estimularão nossa coragem. Em primeiro lugar, a prática de penitência é para nós questão de higiene preventiva. Reconheçamos com humildade: enquanto estamos na terra, não estamos confirmados na graça. Todos podemos cair. E pelo pecado original, por nossas infidelidades pessoais, há em nós elementos mórbidos, forças obscuras que se chamam
preguiça, cupidez, espírito de domínio, sensualidade. Estão sempre prontos a despertar e a impor sua lei. Não se trata de perder a cabeça ou de se aterrorizar, mas sim de saber e levar em conta esta realidade. E não há ninguém que não conheça a tentação. Em certas horas, ela pode mesmo tomar a forma de uma verdadeira febre obsessiva que obscurece o espírito e endurece o coração. Mas não seremos nunca tentados acima das nossas forças. E a graça atual para vencer não nos faltará. Mas se não temos o hábito do sacrifício, arriscar-nos-emos a faltar a esta graça. Com graça atual, quer dizer que Deus sempre, em todo momento, para aquilo que devemos fazer neste momento atual, dá graças, oferece graças. Nós devemos que pedi-las e aceitar. As grandes vitórias morais não se improvisam, são o fruto de uma multidão de vitórias pequenas, obscuras, obtidas na vida de cada dia. Quando não mantemos na vida uma certa dose de mortificação, quando pouco a pouco nos deixamos invadir pelo gosto do conforto, ou ao menos pela procura de nossas comodidades, quando deixamos que se multipliquem as pequenas covardias em lugar dos pequenos esforços que o Senhor nos pede, enfraquece-se a vontade. Ficamos à mercê dos caprichos, imaginações, impulsos. Quem não é senhor de si, pode tornar-se escravo do que há de pior dentro de si. E assim, uma regra de ouro para estar sempre pronto a dizer não ao desejo ilícito de um prazer proibido, é preciso saber, de vez em quando, dizer não ao desejo legítimo de um prazer permitido. Na vida humana há momentos em que, sob a pena de morte para a vida e alma, sob pena de ruptura com Cristo, pensamos nos mártires, é absolutamente necessário dizer um não categórico que não admita réplica. Como dará força quem está habituado a procurar suas comodidades, a seguir seus caprichos, a fugir de todo o sofrimento e de tudo o que molesta? A prática de penitência também é garantia mais segura da nossa liberdade, porque favorece o desenvolvimento do que há de melhor em nós. Tanto se reclama nos nossos tempos liberdade. Querem ser livres, mas livres de tudo o que obriga. Tantas teorias pagãs proclamam que a felicidade pessoal consiste na satisfação cega de todos os desejos que podem surgir no nosso coração, e sem qualquer obstáculo. Mas isto é pura e simplesmente um engano. É impossível e até perigosíssimo, pois também outros têm sua liberdade, que às vezes limita a nossa liberdade. Além disso, às vezes poderiam surgir desejos contrários em nós mesmos. Como satisfazê-los todos? E há tantas coisas que poderíamos fazer que afinal acabem com a nossa liberdade, porque criam fortes dependências, escravizam, como por exemplo os vícios de jogos, de sexo, de pornografia, de álcool, drogas, etc. A verdadeira liberdade não está em fazer tudo o que nos apeteça, tanto o bem como o mal. Está na capacidade plena de, em cada momento, poder escolher o que é bom para nós e afastar, renunciar àquilo que é mau ou de valor inferior.
Escolher significa, então, necessariamente que há coisas às quais se há de renunciar. Aquele que sabe impor-se gratuitamente um sacrifício possui o poder de escolher com plena liberdade. O sacrifício não diminui o homem, ele o faz crescer, porque suprime tudo o que impede de subir e trabalhar para substituir o eu egoísta pelo Cristo. Não é reduzir a vida, mas é dar-lhe envergadura infinita. Portanto, os sacrifícios voluntários diminuem as nossas inclinações más e fazem crescer as virtudes e o que há de bom em nós. Isto é, crescer na santidade. Ora, a prática da penitência permite que expiemos nossas faltas e participemos da redenção do mundo. Somos todos pecadores. Ninguém está sem pecado. Ninguém está, portanto, livre de expiar. Atualmente perdeu-se muito o sentido do pecado. Falta a fé e, com isto, a capacidade de discernir entre o bem e o mal. Só à luz da fé reconhece-se o pecado com toda a vilania e ingratidão. Servir-se dos dons de Deus para romper com ele e lutar contra ele, há algo do mais monstruoso. O pecado é uma verdadeira ofensa a Deus. E não é verdade que nossas pequenas covardias, mesmo se são apenas veniais aos olhos da teologia moral, constituem indelicadezas em relação a um Deus de ternura e amor que nos deu tanto. A absolvição sacramental apaga a falta, a culpa, isto é, a ofensa feita a Deus, mas não suprime a necessidade de reparar, de expiar a pena devida ao pecado. A penitência sacramental, ainda que seja uma oração curta, pelo facto de ser ordenada pelo ministro da Igreja, constitui um meio de primeira classe para reparar o mal causado a Deus e à comunidade cristã, inserindo nosso esforço de expiação na expiação de Cristo e de sua Igreja. Toda a nossa vida deve completar esta obra de reparação. Lembremos que o que não expiamos aqui embaixo, na terra, segundo a lei da misericórdia, deveremos mais tarde, no purgatório, expiar segundo a lei da justiça. E Jesus diz: não sairás de lá antes de ter pago o último centavo. Mas não devemos reparar apenas as nossas próprias transgressões. Temos que tomar parte na redenção do mundo. Como membros do corpo místico de Cristo, temos responsabilidade também pelos nossos irmãos e, afinal, por todos os homens. São Paulo resume na Epístola aos Colossenses a doutrina desta participação na obra redentora. Completo na minha carne o que falta ao sofrimento de Cristo pelo seu corpo, que é a Igreja. A penitência também é um meio eficaz de consolar as almas do purgatório. É provável que tenhamos que passar pelo purgatório. Ficaremos bem contentes se outros fizessem por nós o que nós fizemos pelos que nos precederam. Deus quis prolongar até o além a solidariedade que deve existir entre os homens. Entrando na vida eterna, as almas veem à luz fulgurante de Deus tudo o que pode impedir sua inserção na glória bem-aventurada. Deseja então a purificação total e Deus bondosamente concede que as possamos aliviar e livrar, expiando em seu lugar
nas condições do regime infinitamente mais suave da terra, as faltas pelas quais ainda não satisfizeram a justiça divina. A prática da penitência também nos atrai a graça da intimidade divina. A cruz é neste mundo o liano por excelência da união a Jesus. O semelhante atrai o semelhante, diz o provérbio. Quando nos configuramos ao Cristo pela caridade autêntica que vai até ao sacrifício e ao esquecimento de si, mais penetramos no segredo do amor divino, cuja expressão culminante é o Calvário. O Senhor não se deixa nunca vencer em generosidade. Se, às vezes, a alma conhece por experiência a aridez das noites do Espírito ou da agonia do Horto das Oliveiras, é ao cêntuplo que, desde a terra, ele recompensa a seu modo divino a fidelidade que nada lhe recusa. Deus é a alegria e põe sua alegria em nolo comunicar. O único motivo profundo de tristeza é o pecado e suas consequências. E Cristo quis tomar sobre si os pecados dos homens, e como todo pecado é desobediência, ele se fez obediente até a morte e morte de cruz. Mas o fim da cruz é a restauração da alegria. Foi preciso que Cristo sofresse para entrar na glória. E na medida em que participamos da cruz redentora, participaremos da sua glória na eternidade e a posse da presença divina na terra pela fé e amor. A prática da penitência alcança-nos também poder maior. Em primeiro lugar, sobre os demônios. A advertência de São Pedro, concernente ao inimigo que nos cerca como um leão a rugir, buscando a presa para devorar, vala para hoje como ontem. O método de Satã consiste, sobretudo, em adormecer suas vítimas para que se afrouxe sua vigilância e relaxe a vontade. Eis porque o apóstolo, sabendo por experiência o que pode acontecer quando nos vence a sonolência, insiste sobre o sede sóbrios e vigiai, porque na austeridade é uma condição para a vigilância, e acrescenta: resistir-lhe firmes na fé. Penitência também nos dá poder sobre nós mesmos. Nosso fim é o amor mais desinteressado possível. Não obstante, notamos que o espírito de penitência nos proporciona paz interior, equilíbrio e harmonia. Onde os sentidos são senhores, as almas são escravas. O sentir-se homem livre, senhor de si próprio, dá grande e verdadeira alegria. A penitência também nos dá poder sobre as almas. Não se trata de um poder despótico, mas de uma capacidade de serviço. Não basta aconselhar os outros. O exemplo é sempre mais eficaz. E é, em muitas circunstâncias, a única pregação possível. Na época em que a sinceridade é uma exigência, só tem ouvintes aquele que na vida concorda com as suas palavras. O estilo de vida que reveste uma nota viril e austera tem um carimbo da autenticidade, que dá força maior à mensagem que transmite. E, finalmente, a espírito da penitência nos dá poder também sobre o coração de Deus. Deus não resiste às orações que são marcadas pelo sinal da cruz. É relativamente fácil reclamar: Senhor, Senhor, mas quando este apelo a Deus é confirmado pela vontade do sacrifício, move-se o coração do Senhor.
O sacrifício é o caminho mais curto para consegui-lo, para coagi-lo. É a verdade que ele apresenta às almas que se abandonam a seu amor para fazê-las chegar mais depressa à perfeição. Escreveu Maria Antonieta de Goizer: o sofrimento é a moeda com a qual adquirimos o poder. Deixemos ver agora um tanto como fazer sacrifícios, penitências, ou seja, a prática dos sacrifícios. Então, quando o anjo de Portugal exortar os pastorinhos a oferecer constantemente ao Altíssimo orações e sacrifícios, a Lúcia perguntou espontaneamente: como nos havemos de sacrificar? E o anjo lhe respondeu: de tudo o que puderdes, oferecei um sacrifício em ato de reparação pelos pecados com que ele é ofendido e de suplicar pela conversão dos pecadores. Sobretudo, aceitai e suportai com submissão o sofrimento que o Senhor vos enviar. Aqui já temos um programa bastante cheio de sacrifícios, ao qual os pastorinhos corresponderam com generosidade heroica. Faziam sacrifícios de renúncia na comida, na bebida, em pleno verão. Traziam atada à cinta uma corda e batiam com urtigas as pernas, etc. Mas aceitaram também heroicamente os sofrimentos que Deus lhes enviava, como Nossa Senhora tinha predito. Esses sofrimentos foram as zombarias, o escárnio, os castigos, a prisão e perseguição, e depois a longa e dolorosa doença do Francisco e da Jacinta. Estas coisas, no entanto, já eram mais extraordinárias. Era um caminho próprio para estas crianças, pelo qual foram convidados e para o qual receberam graças especiais. E podemos agora dar algumas orientações para praticar sacrifícios ordinários. Em primeiro lugar, é preciso pedir essa graça ao Senhor. Porque a penitência não é uma vida fácil, não é uma virtude fácil. Pede esforço e custa. E para que ela se insira na perspectiva da fé e de amor, é preciso um dom de Deus. Mas Deus quer dar este dom e o dará a quem o pedir humildemente, com desejo ardente e com perseverança. Depois é preciso adotar um estilo um tanto rude. É preciso lutar contra a procura exagerada de comodidade e conforto. É necessário descansar, mas nunca relaxar. É bom distrair-se, mas nunca perder o controle. A educação viril é uma graça. Quem se habituou a ver todos os desejos satisfeitos é vítima de seus caprichos e de fantasias, às vezes mórbidas. E quanto mais recebem, tanto mais querem ou até exigem. Depois também é preciso aceitar generosamente as pequenas e grandes dificuldades da vida. Nenhum dia é sem pequenos sacrifícios, alguns imprevistos, algo que custa mais. Então, fazê-lo com espírito de penitência, aceitar e de boa vontade carregar, fazer o melhor que se pode. É preciso ser assim, ser fiel ao dever de Estado. Cada Estado tem os seus deveres. É preciso, em primeiro lugar, cumprir bem esses deveres do nosso Estado.
seja o dever familiar, profissional, apostólico, etc. Mas fornece-nos ampla matéria para a renúncia, para o enriquecimento de nós mesmos, para vencermos a preguiça, o egoísmo, a sensualidade e o orgulho. O principal é receber com bom humor as ocasiões providenciais que não faltam à alma vigilante e generosa. Depois, é bom também impor-se de vez em quando pequenas mortificações. A cultura psíquica é para a saúde moral o que a cultura física é para a saúde do corpo. Não se trata, evidentemente, de passar nossos dias a fazer ginástica. Seria ridículo e fatigante. Mas é preciso sempre fazer algum sacrifício. Vemos como os grandes atletas do esporte fazem grandes sacrifícios, não para ser mais valentes no campo moral, simplesmente para aumentar a sua possibilidade de grandes prestações. Esta prática da mortificação positiva deve revestir-se de vários aspectos. Coragem, eu quero, não só gostaria. Prudência, sempre segundo a vontade de Deus. Discrição, não para dar lições aos outros, mas só perante o olhar de Deus. Pois precisamos unir pequenas e grandes penitências à cruz de Cristo num pensamento de amor. É preciso lembrar que nossos sacrifícios só têm valor quando se inserem na paixão daquele que lhes dá o preço. Assim queremos sempre oferecer os nossos pequenos sacrifícios que em si têm pouco ou nenhum valor, mas juntos ao grande sacrifício de Cristo adquirem um grande valor. E, finalmente, procuramos orientar o mais que possível nossos sacrifícios para a caridade efetiva. A Igreja primitiva viu na penitência não apenas um esforço de ascese, mas também uma privação cujo fruto devia ser dado aos pobres. Se há um escravo ou um pobre a socorrer, os cristãos jejuam 2 ou 3 dias e lhes enviam o alimento que tinham preparado para si próprios. Para uma apologia de Aristides dirigida ao imperador Adriano. Portanto, caros irmãos e irmãs em Cristo, não tenhamos medo do sacrifício, da penitência. Olhemos não apenas o lado pesado da cruz, mas antes o seu lado glorioso, a vitória do amor, e teremos alegria. Tomemos então coragem para colocar bem firme a coluna da penitência, da reparação, da expiação em nossa vida de cristã. Terminamos com a oração que o anjo ensinou aos pastorinhos. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que Ele mesmo é ofendido, e pelos méritos infinitos de seu Santíssimo Coração e do Coração Imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Assim abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo.